Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Gleiciara e vou estar falando um pouquinho para vocês sobre o widget rádio. Então, o widget rádio é usado no Flutter para criar botões de seleção exclusiva em uma interface. Ou seja, ele permite ao usuário selecionar apenas uma opção dentre um grupo de escolha. Ele é frequentemente utilizado quando deseja apresentar uma lista de opções onde apenas uma pode ser escolhida. Ele segue o conceito tradicional de botões de rádio comum em interfaces gráficas, sendo visualmente representados por um círculo vazio, que é preenchido ao ser selecionado. Quais são, então, as principais funcionalidades e propriedades dele? A gente tem o value, que identifica de forma única cada botão de rádio dentro de um grupo. Então, o valor associado a esse botão de rádio deve ser único dentro de um grupo. Tem o grupo e o valor, que define qual botão está atualmente selecionado no grupo. O onState, que é o callback chamado para quando o botão é pressionado. É onde que a gente atualiza o nosso estado para refletir a seleção. E temos o Active Color, que é a cor exibida quando o botão está selecionado. Então, por que a gente deve utilizar o widget rádio? Então, seria para escolhas exclusivas. Ele é ideal para situações em que o usuário deve escolher apenas uma opção entre várias. Também tem a interação intuitiva. Sua aparência e comportamento são familiares para usuários, tornando-o intuitivo. Temos também a flexibilidade, que permite a personalização de cores, tamanhos e densidade. Então, ele adapta a vários diversos estilos de design. E quais são as vantagens de utilizar o widget rádio? Temos a leveza, um widget simples e eficiente, sem sobrecarga de recursos, a acessibilidade, que oferece suporte nativo para leitores de tela e garante acessibilidade para usuários com deficiência visual, e a consistência, que segue padrões universais de design, proporcionando uma experiência de usuário consistente. Quando que a gente vai estar utilizando ele? Em formulários, que permite que o usuário escolha apenas uma entre várias opções. Isso seria como escolha de gênero, preferências de contato, seleção de método de pagamentos, entre outros. Em configurações, alternância entre modos de exibição, como claro, escuro, automático. Em questionários, que seria a seleção de respostas para perguntas de múltiplas escolhas. E conclusão. O widget rádio, ele é uma ferramenta poderosa para criar interfaces de usuários intuitivas e eficientes na Flutter. Ele oferece uma maneira simples e eficaz de permitir que os usuários escolham apenas uma opção entre várias, tornando-a uma escolha ideal para uma variedade de cenários de uso. O objetivo do código foi criar uma interface que permite ao usuário escolher entre 3 métodos de pagamento: cartão de crédito, boleto bancário e Pix. O aplicativo ele apresenta uma interface bonita com um gradiente de fundo, cartões com bordas arredondadas e um botão para confirmar o método de pagamento. Como componente visual, a gente tem o AppBar, o container com gradiente, o card e os radios button, que é o nosso tema.
A gente tem também o botão para confirmar. Então, os rádios buttons, eles são os elementos de interface de usuário comumente usados para permitir que o usuário escolha uma única opção dentro de um grupo mutuamente exclusivo. Eles são amplamente utilizados em formulários e interfaces onde é necessário selecionar apenas uma área dentre várias delas. No nosso código, a gente usou o Radio Button dentro do Build Payment Option. No caso, seria a seleção de pagamento. Quer ver? Deixa eu encontrar ele aqui. Cadê? Deixa eu confirmar. Aqui, ó. Aqui a gente tem a opção de selecionar o pagamento. E cada botão de rádio ele está associado a um determinado pagamento, conforme a estrutura. O nosso botão ele tem um velo e o valor que o botão representa, exemplo, cartão de crédito, ele tem um grupo velo e o valor atualmente selecionado no grupo é apenas o botão cujo valor corresponde ao grupo velo será marcado. A gente tem o onChanged, uma função que é chamada para quando o botão é clicado, permitindo atualizar o estado do widget. E exclusivamente os botões de rádios ele pertence ao mesmo grupo definido pelo grupo vela. Isso garante que apenas um botão pode ser selecionado por vez. As vantagens da gente estar usando isso é simplicidade, exclusividade e o feedback visual. No contexto de aplicativo, os botões de rádio são ideais porque o método de pagamento exige uma escolha única. Eles deixam claro quais são as opções disponíveis e simples para o usuário visualizar e selecionar o método desejado. Agora eu vou mostrar um exemplo, né, do nosso código de Radio. Aqui está a nossa telinha do código já funcionando, né? Você escolhe entre opções da sua rotina. Aí tá aqui, selecione rotina. Vamos supor que eu vou colocar estudo. Confirmar. E aqui embaixo ele vai aparecer selecionado estudo. Agora vamos um pouquinho para a explicação do nosso código, né? Aqui no início a gente tem as importações, né, do material design. Aqui a gente está criando um widget com estado, né, onde o Radeon Button Widget, ele é um stateful, porque ele precisa gerenciar o estado da opção selecionada, né? E aqui o Radeon Button State, que ele contém a lógica da interface. Aqui a gente tem, nessa classe, a gente tem a Selection Option, né? Que ele armazena a opção selecionada, e depois temos Options, que vai ser a nossa lista de opções disponíveis, como eu mostrei na nossa telinha funcionando, né? Aqui um pouquinho mais para baixo, a gente vai ter a nossa estrutura do layout, né? Que a gente vai ter um app bar que possui um degradê de azul para roxinho, né? E o nosso título que ele está deixando um texto centralizado. Aqui mais um pouquinho para baixo a gente vai ter o nosso body, que ele tem um container que ele preenche um fundo com um degradê um pouquinho mais claro. Já aqui embaixo a gente vai ter as opções
de as opções de card, né? Que ele tem as opções, elas são exibidas dentro de card para deixar o design um pouco mais profissional, né? Aí aqui dentro a gente vai ter o Radio Title List, que tá aqui embaixo. Que aí dentro dele a gente vai ter o nome da opção, vai ter o value, que ele define o valor da opção. A gente vai ter o Group Value, que ele vai que é quando ele controla a opção selecionada, né? A gente tem também On-Changed, que ele atualiza, e o Selection Option, que é quando o usuário ele escolhe uma opção, e o Active Color aqui, que daí um pouquinho mais aqui embaixo, ele define a cor do botão que está ativo. Aqui, mais aqui embaixo no nosso código, né, vai ser o botão de confirmação, que o botão ele vai exibir um snack bar, né, informando as opções que foram selecionadas. E aqui a gente colocou ele para ter bordas arredondadas, a cor roxa escura, para manter o nosso uniforme, o nosso design mais uniforme, né? E aqui já mais no final a gente vai ter o nosso void, né, que vai ser a execução da nossa aplicação. Aqui a gente colocou um debug para tirar aquela faixinha que aparece do debug. A gente vai tá definindo um tema global, né, que é o theme data. A gente está definindo a cor principal do nosso app, que a gente usou um roxinho. E aqui também a gente está definindo a nossa fonte. E foi esse o nosso segundo exemplo.